Olá, meu nome é Célio Porto, casado com Shirley Porto. Temos 2 filhos e 5 netos. E eu estou aqui hoje gravando para vocês esse vídeo para dividir com vocês um pouco dessa experiência, como Deus me alcançou. Isso aconteceu lá no ano de 1977, no mês de julho, uma data inesquecível na minha vida. Mas antes, porém, eu gostaria de deixar um versículo que está em Jeremias capítulo 31, verso 3, que é um marco divisório na minha vida. Me acompanha desde então, aquela época em que Deus, com a sua graça, me alcançou. Diz lá: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. E foi exatamente isso que aconteceu naquele mês de julho de 1977. Eu estava caminhando numa sexta-feira chuvosa, completamente perdido, como já vivia 22 anos na minha vida, sem rumo, sem destino, sem propósito algum na vida. E aí então, caminhando pelas ruas de Macaé, cidade onde nasci, no Rio de Janeiro, e passando em frente a um templo muito simples, pequenininho, uma porta estava aberta e havia um grupo de jovens cantando com um violão. E era uma música muito agradável, muito doce, muito suave. E aquela música chegou ao meu ouvido e me cativou. Mas 2 vozes apareceram ali naquele momento, uma dizendo: não entre, são crentes. Eles vão olhar para sua roupa, vão olhar seu cabelo encaracolado, grande, sua calça jeans rasgada, e eles vão te criticar. E uma outra voz doce e amável dizia: entre, sente, ouça o que eles estão dizendo. E essa voz doce e suave venceu naquele momento e fez toda a diferença na minha vida. Mas antes, porém, gostaria de falar um pouco do antes, porque eu sou um homem que fui um menino criado num lar evangélico, num lar cristão. Meus pais eram presbiterianos e meu pai veio de uma vida muito difícil, de roça, era um agricultor, conheceu minha mãe, casaram-se, ela tinha 17 anos. Minha mãe, até então, nesse período, já tinha sido, com seus outros irmãos, entregue para famílias naquela região da Serra de Macaé, naquela região de montanha, e ela foi parar na casa de um pastor que a acolheu e cuidou dela até o casamento. E ali nessa casa do Antônio Barreto, ela aprendeu a amar a Deus, a andar no temor de Deus, e teve uma experiência na vida dela. E esse Antônio Barreto era um homem que trabalhava na enxada durante a semana e na sexta-feira colocava a sela no seu cavalo, com a Bíblia na mão, e ia pregar o Evangelho, subindo e descendo as montanhas daquele lugar, pregando o Evangelho. E ela aprendeu a temer a Deus. E ela se casou com meu pai não tinha absolutamente nada, e não era cristão, né? E a fé dela alcançou o coração do meu pai. Assim, meus irmãos, né, nasceram já num ambiente onde minha mãe tinha um temor de Deus. Eu sou filho mais novo, junto com irmãos gêmeos, de uma família de 7, e foi nesse ambiente de fé que o Senhor foi trabalhando no meu coração. Há um fato que aconteceu na minha infância. Eu tinha 8 anos de idade, e eu me lembro quando foi descoberto que a minha mãe tinha câncer nos seios, e foi uma situação muito difícil, porque naquela época não havia tratamento adequado. Ela teve que sair de Macaé, e ir para o Rio de Janeiro,
fazia os tratamentos no Hospital do Câncer da Cruz Vermelha e ela passava 1 ou 2 meses fora de casa. E quando ela retornava era uma festa, porque a mãe voltou para casa. Alguma coisa estranha estava acontecendo, embora como criança não sabia o que era, né? E 2 anos depois Deus a levou. Mas eu me lembro de um fato, quando vi a minha mãe em casa sofrendo, eu fui para debaixo de um limoeiro que tínhamos no final da casa, embaixo desse limoeiro eu briguei com Deus, eu tive uma briga com Deus, uma criança brigando com Deus, e eu disse para Deus, eu fiz uma pergunta, por que você quer matar pessoas boas? Por que as pessoas boas têm que ir embora? E era apenas uma criança querendo conversar com Deus. Eu já tinha uma ideia, né, de que no céu tinha um Deus, que eu podia falar com Ele. E dali para frente a minha história foi uma história muito triste, de muita angústia, de muita culpa, de acusar a Deus por levar as pessoas boas. Daí comecei a viver uma vida mundana, lasciva, impura, de ódio, de vícios, muita confusão na minha cabeça, minha alma perturbada, e foi nesse contexto que fui avançando minha vida de jovem. Então foi assim que aos 22 anos, depois de ter tentado tantas coisas, vivido tantas aventuras nesse mundo de trevas, de licenciosidade, de lascívia, de impureza, muita música lixo em toda aquela ocasião. Era a década de 60 final, década de 70, muito rock, muita droga, Woodstock, a revolução sexual, a chegada da pílula anticoncepcional, a libertinagem desenfreada. Foi nesse contexto em que eu me vi mergulhado, né, com muito lixo, através das músicas e das letras, tomando meu coração. E eu era um homem, um jovem, né, muito complicado em todos os sentidos, porque obviamente eu estava perdido e não sabia. Mas aquela semente do Evangelho que a minha mãe inoculou no meu coração naquela primeira infância, ela estava lá. E naqueles momentos mais deprimentes, solitários que eu vivia, sempre me lembrava de uma palavra, de um salmo, de um cântico, né, cantado naquela época da escola bíblica dominical. E isso me alimentava, de certa forma, uma certa esperança. Mas foi exatamente no ano de 1977, julho, que o Senhor, usando da sua misericórdia e benignidade, Ele com seu amor, Ele me atraiu para si e com benignidade me recebeu em seus braços. Eu entendi que eu era perdido, que eu precisava submeter a minha vida à cruz do Senhor, ao seu senhorio. E naquela noite aqueles jovens oraram por mim e me enviaram. E eu voltei para casa, para um local onde eu morava, uma pensão, o meu quarto. Voltei andando pela rua de volta para casa com uma sensação como nunca tinha experimentado antes. Nenhuma droga que havia já experimentado me deu aquela sensação maravilhosa de segurança, de leveza, de completude na minha vida. E assim foi que eu comecei essa nova caminhada nos caminhos do Senhor, e pela sua bondade Ele tem me sustentado até hoje. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Vale a pena confiar, vale a pena mergulhar e se lançar nessa aventura com Deus e com Jesus. Assim tem sido até hoje. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe.